Olá, meus irmãos! É com muita alegria que hoje estamos aqui com a nossa aula de número 3. Louvado seja Deus! E hoje vamos aprender algo muito interessante. Você sabe o que é uma pessoa tola? Você sabe o que é uma pessoa simples? Você sabe o que é uma pessoa que tem sabedoria? Uma pessoa sábia? Hoje vamos falar sobre isso. Bom, já para iniciar a nossa aula, vou apresentar o tema da nossa aula. Hoje vamos trabalhar na lição 3, os métodos e os alvos da educação. Então hoje vamos trabalhar exatamente esses pontos. É uma mesma lei, uma aliança. É o ponto da aula de hoje. Mas bom, como eu falei, vamos entender o que é uma pessoa tola. Você sabe quem é? Você conhece? Ou você é essa pessoa tola? Descubra agora comigo, vamos lá. A pessoa tola, ela fala mal de outras pessoas. Isso mesmo, isso faz parte da educação cristã. Uma pessoa tola, ela fala mal de outras pessoas. É aquela pessoa que pega o seu tempo, que é precioso, para ir falar mal de outras pessoas. Então logo essa pessoa, ela revela quem ela é. Porque ela está falando dela mesma, quem ela é. Então, se você é essa pessoa tola, ou se você conhece essa pessoa tola, hoje é o dia, agora é a hora de você aprender e deixar de ser tola. Amém? E agora, o que é uma pessoa simples? A pessoa simples, ela fala de coisas. Veja que a tola fala mal dos outros. A simples fala de coisas. E o que é uma pessoa sábia? A pessoa sábia fala de ideia. Uma pessoa sábia, ela tem ideias maravilhosas, ideias do céu, ideias de coisas boas. Ela não vai perder o seu tempo, gastar o seu tempo falando mal dos outros ou falando de coisas. Elas têm ideia. Louvado seja Deus. E também, todo ser humano, né? Todo ser humano, ele é o mais ignorante quando nasce. Você sabia disso? Todo ser humano, ele é o mais ignorante quando nasce, para ser o mais inteligente, meus irmãos, quando cresce. Só que tem pessoas que parece que não cresce, continua sendo ignorante. Mas a realidade é que todo ser humano, ele nasce o mais ignorante. Mas quando cresce, se torna o mais inteligente. Louvado seja Deus. A psicologia geral, a psicologia já nos deixa claro que uma pessoa alcança a maturidade aos 35 anos. Então, a maturidade aos 35 anos. Depois disso, só vai reproduzir aquilo que aprendeu. Então, já é provado que a maturidade é depois dos 35 anos. Agora, tem gente que parece uma criança até hoje, então não alcançou a maturidade. Agora, pessoal, o ser humano, ele tem 3 fases. Primeira, infância. Segunda, juventude. Terceira, maturidade. O apóstolo Paulo, ele fala assim: quando eu era menino, falava como menino, se comportava como menino. O apóstolo Paulo diz. Aí ele diz: agora que sou adulto, eu falo como adulto, me comporto como adulto. Você ainda se comporta como menino? Ainda vive fazendo coisas de menino, chamando a atenção de todo mundo como menino, agindo como menino? Lamento dizer a você, você ainda não chegou a essa estatura, ao que Paulo está dizendo. Paulo diz: olha, quando eu era menina eu falava como menino, agora eu sou adulto, tenho que me comportar como adulto, tenho que ser uma pessoa que vou saber o que vou fazer, porque sou um adulto, já não sou mais criança, já não sou jovenzinho, eu agora sou adulto, alcancei a maturidade. Aí o apóstolo Paulo nos ensina: agora eu falo como adulto. Louvado seja Deus. Então, quando você sabe que alcançou essa maturidade? Quando é que você sabe? Primeiro, você vai saber quando alcançou essa maturidade. Quando alguém te critica, quando alguém fala mal de você, quando alguém faz algo com você, como é que você se comporta? Você fica triste ou é normal? Quando alguém fala mal de você, quando alguém te critica, quando alguém te machuca, você fica triste ou é normal isso para você? Se você fica triste, você ainda não alcançou essa maturidade, ainda é menino. Mas se você fica normal, sabe que isso é normal? Então isso aqui prova que você alcançou essa maturidade.
Você não pode ficar triste ou desesperado ou querer morrer porque alguém falou mal de você. Você não pode querer tirar satisfação, querer fazer alguma coisa, porque isso só prova que você ainda é menino. Uma pessoa adulta se comporta como adulto. Cada um dá o que tem. Se alguém falou mal de você, se alguém te machucou, se alguém está fazendo algo contra você, essa pessoa está revelando quem ela é. E você, como é uma pessoa maduro, aleluia, você como uma pessoa inteligente, já não é mais menino, vai se comportar e colocar na mão de Deus. É assim que uma pessoa madura, ela se comporta diante dessa situação. Agora, quando uma pessoa te elogia, estamos vendo aqui, quando é que uma pessoa alcança a maturidade. Primeiro, quando a pessoa critica, se você fica triste, é normal. Se fica triste, não é uma pessoa que tem essa maturidade que Paulo diz. Mas se você se comporta normalmente, você é maduro. Segundo, quando te elogia, como é que você fica? Porque tem gente que anda correndo atrás de elogios. E aqui a gente entende que a maturidade, estamos estudando educação cristã, a gente entende que a maturidade, quando você alcança, você aprende a lidar com essas coisas. Primeiro, quando te elogia, você fica besta, alegre, feliz, ou é normal para você? Porque se alguém te elogiar e você sair besta, feliz, com seu coração inchado, eita, alguém viu isso, alguém me elogiou, eita, eu vou fazer de novo para receber um elogio. Tu é besta. Porque a pessoa que alcança a maturidade, que deixa de se comportar como menino, ela sabe lidar com essa situação. Quando a pessoa fica besta por causa de um elogio, logo ela vai se entristecer se não tiver o elogio. Mas você precisa entender que, como o apóstolo Paulo diz, isso é comportamento de menino. Se comporta como adulto. Se te elogiaram, normal. Se não te elogiaram, normal também. Porque tem gente que uma hora está lá em cima por causa de um elogio. Depois está lá embaixo porque te faltou elogio. O que não pode faltar é Deus na nossa vida. Então, quando é que você sabe que alcançou a maturidade? Se alguém te criticar, se alguém fala mal de você e você se comporta normal, isso não muda você. Segundo, se alguém te elogiar e para você é normal, tanto faz elogiar como não, isso prova que você é uma pessoa maduro. Louvado seja Deus. Agora, com essa pequena introdução da nossa aula, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Educação cristã. Esse é o nosso assunto. Bom, meus irmãos, eu coloquei aqui a lição 3, os métodos e os alvos da educação. Uma mesma lei e uma aliança. Primeiro, a gente já entendeu que, primeiro, regra é para condomínio. Segundo, lei, nação. Terceiro, princípio universal, imutável e eterno. Princípio não muda. Regra muda, né? Mas os princípios não mudam, porque ele é imutável, ele é eterno. Segundo ponto ainda da nossa aula de número 3, vamos ver agora. Os pais podem facilmente treinar negativamente seus filhos. Os pais podem facilmente treinar negativamente seus filhos, de maneira não intencional. Como é que os pais, esses pais aqui, podem facilmente treinar negativamente seus filhos? Como negativamente? Vamos lá. Primeiro, um exemplo 1 que eu coloquei aqui. O exemplo 1, se ao darmos uma ordem aos nossos filhos, quando o pai dá ordem aos filhos e ele não responde na primeira. Então, o que é que acontece? Quando ele responde, quando ele não responde, o pai deixa, o pai obriga. Como é que o pai se comporta? Esse exemplo aqui. Então, se os filhos, se eles não respondem na primeira, nem na segunda, mas somente quando elevamos o tom de voz, eles nos ouvem. Isso aqui é treinar o filho. Estamos treinando o filho para ele obedecer somente quando alguém gritar com ele. Então, se o pai falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e o filho não responde, e ele só responde quando o pai grita, então aqui
os pais podem estar facilmente treinando negativamente seus filhos. Eles vão crescer assim. Eles não vão obedecer na escola, da primeira nem da segunda, só quando estiver gritando. Não vai obedecer à sociedade, porque eles foram treinados em casa. Falou uma vez, não respondeu, falou outra. Então isso aqui é treinar os filhos negativamente. Isso aqui é muito inteligente, né? Isso aqui é muito importante a gente ver que o pai, ele tem que usar a sua inteligência para poder ensinar o filho, chamar a atenção do filho, dar uma ordem ao filho e não precisar gritar. Mas isso a gente precisa trabalhar. O exemplo 2 é se em casa a criança não faz lição. Então, no exemplo 2, se a criança em casa não faz lição, se ela demora, se ela não quer fazer, se ela dá desculpa, desculpa aos pais, e os pais não corrigem, então essa criança aqui, ela vai levar isso para a escola e é um problema. Exemplo 3, se uma criança não tem limites em casa. Essa criança aqui que não tem limites em casa, ela também não vai ter na escola. Se uma criança não tem limites em casa, em sua casa, né? Brincadeira na escola também causará problemas durante o intervalo, ou mesmo em sala. Essa criança aqui, se ela não tiver limites em casa, ela vai levar para a escola esse grande problema. Em sala de aula, intervalo. Então eu coloquei aqui exemplos. O quarto exemplo que coloquei aqui, se os pais estão sempre ocupados, se os pais estão sempre muito ocupados, né? Para ver o caderno dos seus filhos e não incentivar, não elogiar positivamente, né? Apreciar, ver os esforços dos seus filhos. Então, se deixar os filhos por conta, irmão, isso aqui é uma complicação. Então, hoje, o tempo de hoje, os pais vivem muito ocupados. Mas, biblicamente, o pai precisa parar. Não só o pai evangélico, mas todos os pais precisam parar para ter um tempo, dedicar um tempo para os seus filhos. Olhar o caderno, ver o que ele está fazendo, saber como foi o dia dele. Isso é muito importante na educação. Exemplo 5. O exemplo 5, uma criança que não tem horário regular para fazer lições de casa, uma criança que não tem hora para dormir, hora para acordar, hora para comer, é uma criança toda desorganizada, é toda hora comendo uma coisa, comendo outra, não para, acabou de almoçar, mas já está pegando outra coisa. É uma criança que ela não tem hora. E se ela não tem uma hora certa para fazer as coisas, uma hora regular, essa criança ela cresce descontrolada. Se uma criança que não tem horário nem para dormir, nem para acordar, nem para as lições, essa criança vai trazer sérios problemas. Então, o que é que a educação ensina? A criança a se comportar diante dessas coisas. Agora, bem verdade que, mais uma vez, eu falo que a educação, ela começa em casa. A educação começa em casa. E ainda vamos estudar muita coisa nesse livro. O material eu já enviei para os alunos e eles vão estar respondendo às suas provas e exercícios. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês a prova e exercício que os alunos respondem, que têm acesso a esse material. Bom, agora eu vou falar um pouquinho o significado da palavra filosofia. O significado da palavra filosofia. Filosofia quer dizer filhos da sabedoria. E existe duas sabedorias, humana e divina. Agora, cabe a mim e a você como vai ensinar o nosso filho para eles terem a sabedoria divina. É bem verdade que precisa também, você sabe muitas coisas aqui, mas o ser humano precisa ter a sabedoria divina. Então, esse aqui é o assunto e tem muito mais da nossa aula. Todo o material você já tem acesso a ele. O aluno da Itadesp, o aluno de teologia, ele vai responder provas. E eu vou apresentar aqui para você prova e exercício que os alunos respondem que têm acesso a esse material. Louvado seja Deus. E o exercício é esse aqui, ó. O aluno responde esse exercício aqui e envia para mim. No final da aula, o aluno responde a prova. Temos aqui a prova. Vou apresentar para você que não estuda com a gente ainda. Os alunos ele têm acesso a essa prova e eles respondem essa prova, envio para a faculdade
e aí eles recebem as notas. E agora na nossa formatura, que vai ser em dezembro, com a glória de Deus, todos os alunos da Itadesp vão estar recebendo o gabarito. Louvado seja Deus. E eu já estendo o convite. Se você quer aprender um pouquinho mais, a teologia o básico é apenas abrindo uma janela para o conhecimento. Se você quer aprender um pouquinho mais, entre em contato comigo. Em janeiro agora estamos com a nova turma de teologia. E você é o nosso convidado, muito mais que especial. Então entre em contato comigo, que vai ser um prazer te receber para estudarmos juntos, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu te espero na nossa próxima aula, que também será uma bênção. Eu já coloquei aqui. A lição de número 4, também é a última, educação cristã nos relacionamentos com outras pessoas, no relacionamento com Deus e a educação na religião. Vamos aprender muita coisa, porque tem gente que ainda não aprendeu sobre isso aqui. Vamos trabalhar o livro de Provérbios e Deus vai nos ajudar a ter o controle da língua. Te espero na próxima aula, para a glória de Deus.